pior do que não comunicar nada, né, é comunicar errado. Total. Então, eu prefiro que a gente fique parado e eu fique comunicando lá no meu CPF, né, que é o @maluperini, do que comunicar coisas que não tem nada a ver com a minha marca pessoal nas minhas outras empresas e que, no final das contas, interferem diretamente comigo. Fala pessoal, Lucas Lopes na área, sejam super bem-vindos a mais uma edição do Pod, o Partners on Demand, uma série especial de pods, onde a gente vai trazer um pouco do que rolou dentro do PXPE. Se você perdeu e tá curioso sobre o que rolou lá, acompanha esse vídeo que com certeza vai tirar muitos insights para o seu dia a dia. E compartilha com a gente, depois que você coletar algum insight, aqui nos comentários, qual foi o maior insight que você teve assistindo esse Q&A. Bora pra cima! Bom, Malu, a gente já se conhece, inclusive a galera que está falando aí que eu emagreci, ó, materializa. Olha aí. Olha só. Você está falando aqui para um público de agências e eu queria falar um pouco com Malu, empresária. Tá bom. O que faria? Eu sei que você internaliza o marketing das tuas empresas. O que te faria chamar atenção para uma agência e te faria contratar uma agência? Qual a sua dor que te chamaria atenção e o que ela precisaria ter, assim, o que seria o diferencial para ela, para você trazer ela para dentro das tuas empresas? Eu sei que você tem uma demanda reprimida muito grande, que teus produtos são muito escassos, né? Eles têm uma pequena escala. Uhum. Inclusive, no dia do Materializa, ela lançou a coleção dela Esporte e acabou, assim, fazendo a mulherada toda saindo de sacola. Né? Que bom. Verdade. Problema bom. É, incrível. E o que faria, sabe, de chamar essa atenção para... Qual seria esse insight de, essa agência acho que faz sentido ter aqui dentro comigo? Ainda bem que você fez essa pergunta para mim, porque se você fizesse para a Leila, que está ali, que é minha sócia, meu braço direito, ela ia ter uma lista de coisas, queixas para falar para vocês. É isso que a gente quer ouvir. A gente quer ouvir as queixas. A gente quer saber... Leila, por favor. Ela vai ficar com vergonha. Não, eu falo por ela, pode deixar, eu falo por ela. A gente quer ouvir mesmo essas dores, porque a gente quer ouvir o lado daí, para saber o que a gente precisa daqui trazer para vocês, para a gente se adaptar. Excelente. Eu acho que a principal questão mesmo, eu acho que a Leila falaria isso, é a falta de individualização para o cliente. Então, o que eu vejo é bem pouca preparação de vocês. Desculpa falar de forma tão escrachada, mas o que chega lá na minha é muita proposta. A gente recebe todos os dias e-mails de propostas absurdas, de coisas que não tem absolutamente nada a ver com o que eu falei. Então, o que me parece é que é um spam, né? Manda para todo mundo e vamos ver quem vê. Vamos ver quem quer. Joga a rede, né? Joga, exatamente. E vamos ver quem chega. Então, é pouca... Isso, assim, de cara, né? Então, para chegar já é difícil. E quando chega uma boa proposta, quando chega a agência, a gente fala, não, deixa eu ouvir isso daqui. Tem outras questões. Eu acho que é a falta do briefing correto, sabe? A pessoa... hoje em dia, eu trabalho com algumas marcas, e que são marcas que entendem eu como influenciadora e respeitam a minha individualidade. E aí, eu sei, né? Eu estou falando de forma geral, eu sei que tem influenciador merda. Influenciador que, se você não fala o que ele tem que falar, né? Se você não mostra exatamente, o cara faz tudo errado ou faz nas coxas. Eu sei disso. Mas aí você tem que olhar com paciência e entender quem é aquele influenciador. Então, quando a marca ela me contrata, eu olho para ela, né? Na verdade, hoje em dia, a gente só assina o contrato quando a marca fala, ok, vai fazer do seu jeito. Porque se a marca vem, vai fazer isso, vai fazer... Esses dias, recebi um negócio de cabelo lá. Não, você tem que estar de branco, você tem que falar assim, você tem que falar assado. Eu fiquei assim, meu Deus, isso não tem nada a ver com a minha comunidade. E o pior, não vai gerar resultado. Né? Isso não vai gerar. A pessoa vai olhar e vai falar, meu Deus, quem é essa pessoa? Não é a Malu. Então, encaixota gente que não precisa, desencaixota gente que precisaria. Então, acho que precisa de uma individualização
da agência para que chegue e entenda quem é influenciador, qual a melhor forma dele falar. Eu acho que isso de falar com a própria linguagem é de extrema importância para que haja conversão. Eu acho que as minhas marcas, elas funcionam tão bem e eu tenho essa capacidade de influenciar porque elas falam comigo, né? Elas se conectam comigo e porque eu falo, eu tenho a liberdade de falar como eu quero. Isso faz toda a diferença. As marcas que eu faço propaganda hoje, elas me dão essa liberdade. Quando não me dão, eu não fecho, porque para mim não funcionaria. Mas eu entendo, né? Olhando pelo lado de vocês, eu entendo que tem um monte de influenciador que é difícil. Mas aí a gente tem que entender, né, essa questão da individualidade. Primeiro, ver se aquilo se conecta com aquela pessoa, parar de jogar uma rede, e eu acho que depois é conseguir deixar mais livre o influenciador dentro das margens, obviamente, né? Se eu estou falando de um produto de skincare, não vou falar de todas as outras marcas, não vou mostrar outras coisas. Eu acho que isso faz a diferença. Respondi. Uau, Obrigada. verdade. Gente, mais perguntas? Eu tenho uma pergunta também para você, Malu. Tá bom, Vamos pode. falar. Você falou muito sobre construção da tua marca pessoal, né? E a gente conhece um pouquinho do seu background, a gente sabe que você gera muito conteúdo e, ao mesmo tempo, lidera uma série de empresas. E como é que você equilibra a construção de conteúdo e esses dois pratos ao mesmo tempo? O que você utiliza, se você pudesse dar uma dica, porque é uma coisa que ficou muito clara aqui, que a marca pessoal, ou seja, o seu CPF, ele alavanca o seu CNPJ. Isso ficou muito claro. Mas como é que você consegue equilibrar esses dois pratos? Tá. Isso é uma coisa nova para mim, na real, porque ano passado que eu entrei para liderar as minhas empresas. Antes, eu fazia só a parte, eu só era a cara das minhas empresas, mas eu não estava lá dentro do CNPJ. Hoje em dia, eu faço parte, por exemplo, da construção das roupas. Eu decido o que vai sair, né? Então, eu sou parte do estilo da minha marca de roupa. Então, eu decido também o que vai sair de produtos, alguns produtos específicos da Vibrio e assim por diante. Então, eu vou equilibrando. Eu tenho muita gente que me ajuda, e isso ajuda muito, né? Então, eu consigo, de alguma forma, passar coisas que não dependem exclusivamente de mim e pego as coisas que se conectam ao meu CNPJ. Total. Então, eu acho que o que faz grande diferença é exatamente isso. O que aparece, a imagem, né? O Instagram. Então, antigamente, lá na MEP, tinha uma outra pessoa fazendo o Instagram. E a gente olhava e falava, nossa, mas isso não tem absolutamente nada a ver com a Malu. Então, para mim, eu sempre repito essa frase dentro das minhas empresas, pior do que não comunicar nada, né, é comunicar errado. Total. Então, eu prefiro que a gente fique parado e eu fique comunicando lá no meu CPF, né, que é o @maluperini, do que comunicar coisas que não têm nada a ver com a minha marca pessoal nas minhas outras empresas e que, no final das contas, interferem diretamente comigo. Então, se for de gestão, algumas coisas eu consigo passar para as pessoas que trabalham comigo, e o que eu não consigo e o que eu busco pegar mesmo são as coisas que aparecem, né? Que é a imagem mesmo, que tem a ver com marketing, e que eu acho que fala muito, porque aí pode dar uma merda dessa. Total. Desculpa. Então, o que é construção tua mesmo, a tua marca pessoal, isso está 100% na tua mão. Não está necessariamente na mão do time. Mais ou menos. Algumas coisas eu consigo terceirizar. Então, tem um pessoal que me ajuda a ver conteúdo e tal. Mas na produção de conteúdo Malu Perini, tudo sou eu. E aí, como que eu faço para dividir isso em relação às minhas marcas? Acho que era mais isso que você queria saber. Depende por exemplo, Materializa eu lanço 3 vezes ao ano. Esse ano, por acaso, eu só vou lançar 2. Mas eu lanço 3 vezes. Então, existe uma antecipação forte antes disso acontecer. E aí, quando, por exemplo, eu vou lançar em junho, quando eu vou lançar no mês anterior, eu falo muito menos de outras coisas. Então, eu fecho menos publicidade, eu falo menos da MEP, da Vibrio, porque eu concorro comigo mesmo. Né? Exatamente como vocês, inclusive, eu não sei se vocês prestam atenção nisso, mas eu, Malu, me dou ao luxo, porque eu posso, de fazer uma publicidade por dia. Acho que só teve uma vez que eu fiz 2 publicidades no dia, quando era tipo aquela semana
alguma semana, né, de promoção, onde todo mundo está fazendo promoção e as pessoas esperam isso. Mas, no geral, eu busco fazer uma publicidade por dia e, dependendo do que eu for fazer, eu faço pouquíssimas publicidades naquele período, porque, senão, eu concorro. Então, eu sei, né, que é difícil achar gente assim, é mais caro, provavelmente, também, mas pessoas que fazem menos publicidade geralmente convertem mais. Porque é como se a gente tivesse fichinhas. O dinheiro é limitado das pessoas, né? A pessoa, elas têm um dinheiro tanto para gastar no orçamento dela de coisas livres, que ela, né, pode sair do orçamento. Aí, se a primeira... Vai lá, a influenciadora que ela gosta. Eu tenho, por exemplo, algumas influenciadoras que eu sei que, se eu entrar lá, eu vou comprar alguma coisa. Porque eu gosto delas, eu confio nelas, Melhor elas nem mostraram, eu gosto, eu acabo comprando. Então, se elas falam, hoje em dia, por acaso, eu posso comprar o que eu quiser. Mas, antigamente, não. Então, o que chegasse primeiro e que eu gostasse mais, eu ia comprar. Então, eu ia gastar o meu dinheiro naquilo e não ia poder consumir outro produto. Total. Então, eu faço o mesmo dentro da minha rede social. Eu estabeleço períodos e divido a audiência em relação às minhas coisas também, para que eu não concorra comigo mesmo. Não canibalizar a minha audiência e o dinheiro que elas têm. Perfeito. Eu vou fazer mais uma, tá? Já bom. estou aproveitando, galera. Vou fazer. Ele Você vai mais um? depois. Vai você primeiro, óbvio. Mike para ele. Oi, Malu, tudo bem? Eu sou sócio da Carol. Meu nome é Vinícius. E ela perguntou sobre você empresário. Eu quero fazer uma pergunta para a influenciadora. Tá bom. Eu acho que aqui no Partners não tem tanta agência que trabalha com influenciadores. E, às vezes, eu acho que é por não saber como chegar no influenciador e fazer uma proposta para a marca. Tá. Como que seria, para você, né, como influenciadora, receber uma proposta de uma agência para uma marca? Como que você ajudaria a gente? Ó, faz isso, faz aquilo. Como se fossem umas boas práticas. Você avaliar aquela proposta e, putz, isso aqui é interessante, mesmo que seja uma marca pequena, mas isso aqui pode ser interessante no futuro. Eu acho que o principal é vocês mandarem para o e-mail certo, que geralmente está na bio. O pessoal não acha, para começar. Aí é doído, hein? É complicado. Aí você mandou o e-mail, você achou o e-mail, aí você vai mandar o e-mail, você manda já falando o que é, sobre o que é, né? Por exemplo, eu não tenho vontade, eu não conheço nenhuma influenciador que tem vontade de cara fechar com uma agência. Então, eu vou fechar com essa agência aqui. Aliás, eu tenho uma amiga que tem uma agência específica, mas é uma, né? E fechar com a agência, e aí tudo que ela me mandar eu faço. Eu acho que é mais sobre o produto, sobre aquele serviço e tal. Então, quando for falar sobre o produto, você manda o briefing já. Porque é muito doido. A pessoa, oi, tudo bem? Ou então consegue o celular da Leila, né? Que é a Leila que vê tudo isso, é ela que recebe. Aí a Leila recebe um oi, tudo bem? 700 vezes no dia, e a pessoa não fala quem é ela, não explica o que ela quer, né? Da onde ela veio, como ela conseguiu aquele telefone. Então, como que seria, né? Eu dando bem ridículo. Oi, tudo bem? Eu sou... Como é seu nome? Vinícius. Eu sou o Vinícius, da agência tal. Consegui seu telefone lá no evento. Eu queria orçar um pacote com a Malu para tal produto, fazer 3 stories e com essa coisa, e o produto quer isso daqui. O produto tem como o público pessoas de 30 a 40 anos, 25 a 45 anos, mulheres solteiras, e tem jovens que se preocupam com a beleza. Aí pronto, aí ela já vai, putz, isso daí tem a ver com a Malu, deixa eu ver o que é. Aí eu vou olhar o produto, aí eu só faço produtos que eu gosto. Então, geralmente, a Leila vai mandar assim, você pode mandar um produto tal e tal e tal para a Malu ver se ela gosta? Aí ela passa 10 dias experimentando, e eu sou chata pra cacete, e aí eu vejo se eu gosto, e aí eu falo. Mas, no geral, é só falar. Então, é muito doido como as pessoas não dão todas as informações. E aí ficam esperando que a gente tenha boa vontade de perguntar, e aí, mas o que você quer? Assim, tá tudo bem, não é que a gente é escrota, mas é porque a Leila recebe 10 mensagens assim diárias. E aí fica complicado, entendeu?
Falta um pouco de Né, clareza. Leila? Faltou alguma coisa para eu falar que a pessoa precisava? Como? Qual a palestra? Quantas pessoas são? Em que lugar? Quantas horas? Parece muito básico isso, mas a gente é muito comum. É muito comum. E aí nessa troca de mensagem, e fora o que ela falou, né? Ter sinergia, ter match com ela, né? A gente já recebeu proposta de palestra para hotelaria. Para ela falar sobre entretenimento e alimentação para a rede de hotelaria, assim. Então, não faz sentido, né? E aí a gente já acaba tendo o que a Malu falou do preconceito de agência por conta disso, assim. Parece que é spam, é exatamente o que ela falou. Manda para todo mundo e vê quem responde. Boa. Isso. Última pergunta aqui. Oi, tudo bem, Malu? Eu sou a Marcela Albernaz, sou daqui do time de Partners. E fora a publicidade, marketing, eu sou cantora e uma little influencer, né? Faço algumas publicidades pequenas, mas pegando o assunto aí que o pessoal está falando em relação ao preconceito das agências, você vê uma... O que acontece? Na maioria das vezes, as grandes marcas, ou quando você está começando com uma marca, o seu sonho de consumo é, de repente, ter uma Malu fazendo uma propaganda. Em que momento você acha viável para essas empresas chegarem, por exemplo, até grandes influenciadores? Porque, às vezes, você está ali sonhando com um grande influenciador, além disso não fazer parte, de repente, de toda a construção que você tem para a sua empresa, né? Você não está naquele nível, não porque seu produto não é bom, mas porque você não alcançou esse patamar ainda. E aí acaba, por exemplo, parecendo um spam, né? Vou mandar para todo mundo para ver se essa pessoa vai querer fazer. E se você, por exemplo, não chega a ver, é como se você fosse mal comparado, tipo, pô, escrota. Não escrota, não respondeu. E não é bem assim, né? Essa galera, o que você poderia dar de dica para as empresas hoje? De começar pegando influenciadores menores. Não estou falando para me contratar, não, gente. Estou falando assim, no sentido de... Mas era exatamente o que eu ia falar. Qual é o patamar, sabe, que a gente tem que chegar ali? O que você pensa um pouco mais sobre isso, até para desafogar um pouquinho a caixa de spam dela? Nesse sentido, né? A importância, né, de escolher dos os caminhos. influenciadores E corretos. os tamanhos. Eu acho isso primordial, na real. Porque... se você não é grande marca, você não tem nem o produto, nem a quantidade, nem a escala para chegar num grande influenciador. Veja, hoje a MEP não contrata nenhum influenciador grande, porque já tem eu e eu já esgoto tudo. Eu tô lá na busca para aumentar a minha produção para eu conseguir esgotar a quantidade que eu vendo e contratar outras pessoas. Então, hoje, se eu fosse contratar algum influenciador para a MEP, eu não contrataria influenciadores grandes. Eu contrataria micro-influenciadores. Perfeito. Mulheres que fazem... E mais, né? Eu contrataria gente, principalmente porque essas pessoas são mais baratas e elas têm uma capacidade de influência tão boa quanto. A entrega orgânica das mídias dela já é super alta, né? Eu sei porque eu já tive lá nesse lugar. E eu tenho amigos assim também. Então, eu sei que faz diferença e eu sei que faz sentido. Então, para as pequenas marcas, para mim, não faz sentido nenhum contratar um influenciador grande. Porque a pessoa não vai ter produto, não vai ter logística suficiente para entregar e não vai ter a qualidade. Então, é quase como se queimar antes de começar a carreira. Né? Então, quando eu imagina lá... eu, na MEP, que estou produzindo, ainda estou aprendendo várias coisas. Agora que o meu produto está bom, como que eu ia contratar uma influenciadora? E eu não mando nem para as minhas amigas que são influenciadoras, se eu não tenho confiança no produto. Porque eu acho que eu vou queimar. Então, eu vou aos poucos. Né? E eu acho que é isso que tem o tamanho. Se a marca é pequena, o influenciador é pequeno. Principalmente por conta dessa questão. Melhor do que comunicar errado é não comunicar nada. Né? Então, é melhor você errar pequeno, mesma coisa, para que você consiga de fato. Eu acho que a marca tem que entender qual é o tamanho que você é para você escolher o influenciador do tamanho que faz sentido. Obrigado.
Excelente. Obrigada. Espero Obrigado, que tenha ajudado, gente. Palmas para Obrigada. Malu. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo.